Fala pessoal, beleza? Bom dia! tô na noite ainda. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live. Diazinho frio, tempo fechado, parece até noite. Tá tudo escuro, luzes todas acesas, porque tá tudo escuro logo pela manhã. Beleza? Pessoal, chega comigo, já dá o seu joinha, seu coraçãozinho, seu foguinho para aquecer. Vamos tentar aquecer esse nosso dia. Pega seu cafezinho. E bora lá. Até atrasei a live aqui, tomei quase todo o meu café já, antes de falar o conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vacina. É uma pergunta que muita gente me faz, que é: a vacina nacional funciona ou não funciona? Afinal de contas, qual é a minha posição, a minha opinião com relação às vacinas? Vacinas nacionais ou as vacinas importadas, beleza? Bora lá, quem tá comigo digita aí 22222 para mim saber aqui se o áudio tá legal, a imagem tá legal, tá tudo bem com vocês aqui. Digita aí 222. Quem puder me dá o coraçãozinho aqui, ó, coloca o coraçãozinho, joinhas é sempre bem-vindo e foguinhos nos comentários, tá bom? Janete, Jurinha, Matheus, Renata, ótimo, sejam bem-vindos, tá bom? Bora lá então. E sempre coloca embaixo, pessoal que vai chegando, coloca embaixo a cidade de onde vocês estão me assistindo, tá? Ivone, ótimo. Amigos Patinhas, seja bem-vindo, tá bom? Então bora lá, pessoal. Existe um grande dilema com relação à utilização das vacinas, tá? Inclusive eu estava até respondendo alguns comentários das pessoas aqui no YouTube e eu fico até meio chateado, né? Porque qual é a visão que as pessoas têm da medicina veterinária? Qual que é a visão que algumas pessoas têm com relação ao médico veterinário? No sentido de que a gente passa por algumas decepções na nossa vida, né? Cada dia mais, a gente se apega mais, a gente tem mais amor, tem mais carinho aos nossos animais. A gente cuida realmente como um membro da família dos nossos animais. E aí, quando acontece alguma coisa com eles, quando ele acaba ficando doente, quando ele acaba falecendo, morrendo, por problema qualquer que seja de saúde, a primeira tendência que a gente tem é de encontrar um culpado. A gente quer encontrar alguém para a gente culpar pelo porquê o meu animal morreu, porquê a pessoa que eu amo morreu, porquê que o serzinho que eu amo morreu, porquê que aquilo que eu tenho, aquele sentimento agora vai ficar vazio, né? Porque a gente tem um grande sentimento dentro do nosso coração para algumas pessoas, para alguns animais, para referências nossas, e aí quando a gente perde, a gente realmente fica chateado, a gente fica de certa forma sentindo aquele vazio na falta daquele animalzinho. E isso gera uma angústia muito grande, e a gente acaba tentando buscar uma explicação, a gente acaba buscando um porquê, né? Por quê? Por que aconteceu isso? Muitas pessoas me mandam mensagens perguntando: Arthur, meu cachorro morreu assim, 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 com esse sintoma. O que aconteceu? Do que meu cachorro morreu? Infelizmente não tem como a gente responder do que ele morreu, né? E quando acontece do animal morrer e ser um animal filhote, é ainda mais trágico, porque a pessoa pega o filhotinho na expectativa de ter um animal, de cuidar anos dele, de estar sempre do lado dele. Quando a gente pega um animalzinho filhote, a gente já imagina ele adulto, a gente imagina ele quando ele estiver velhinho, a gente imagina quantos anos eu vou ter quando ele estiver velhinho. Porque, vamos lá, se você falar assim, olha, o cachorro vive em média aí 15, 20 anos. Então você falar: nossa, eu tenho 30 anos, eu vou pegar um animalzinho, ele vai viver comigo até os 50 anos. Olha, ele tem a possibilidade de ir comigo até os 50. Se você pegar um animalzinho com 20, ele vai até os 40. Se você pegar para uma criança que tem 5 anos, poxa, vai viver até quase meus 30 anos, né? Vai viver até os meus 25 anos. Poxa, então assim, a gente cria expectativa, né? E aí a gente acabou de pegar o filhotinho e acaba falecendo, acaba morrendo, ninguém quer. E uma das causas, das principais causas de morte nos animais, principalmente nos animais filhotes, é as doenças virais, né? São os vírus, né? Parvovirose, sinomose, coronavirose. São os 3 principais vírus que acometem os cães e matam vários animais. Então, vou explicar um pouquinho da decepção que as pessoas têm quando precisam de ajuda com esse animalzinho e esse animalzinho morre, né? Principalmente porque as pessoas falam assim: poxa, mas eu vacinei e mesmo assim ele morreu. Eu vacinei e mesmo assim ele pegou a doença. Paguei caro na vacina e ainda assim ele ficou doente. Por que isso acontece, né? Ou
por que só a vacina cara, somente a vacina importada, que é no veterinário, funciona? Por que a vacina nacional não funciona? Será que não funciona mesmo? Né? E aí a gente tem vários históricos de pessoas que já usaram vacinas nacionais e funcionaram, e tem os animais vivos até hoje, idosos. Tem pessoas que nunca vacinaram animal nenhum, o animal continua vivo e bem de saúde. E existem pessoas que vacinam apenas com a vacina importada e coisa e tal, para ter certeza que vai estar tudo bem. E mesmo assim, às vezes, alguns animais, mesmo com vacinas importadas, acabam falecendo. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E esse motivo da angústia é porque algumas pessoas falam assim, a medicina veterinária é uma máfia, veterinários são todos uma máfia, mafiosos, que se unem para ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, que se unem para ganhar dinheiro em cima do animal que está mal e não sei o quê. Porque como a gente não tem, né, um órgão público, um hospital veterinário público, né, que venha do governo, uma iniciativa pública de realmente cuidar dos animais e realmente cuidar dos animais da população, como não existe isso, então as pessoas se revoltam contra aqueles que vivem às custas de salvar a vida, né? Então, eu primeiro fazer esse breve explicação, né? Eu sei que não é o caso de vocês, as pessoas que fazem esse tipo de comentário, as pessoas que criticam, que reclamam, não são as pessoas que estão aqui assistindo as lives comigo, 8 horas da manhã, nesse sabadão, né? Vocês estão de parabéns, vocês são pessoas diferentes, mas eu gosto de dar um posicionamento, porque às vezes vocês podem compartilhar essa live com alguém que esteja meio revoltado, alguém que perdeu um animal, e às vezes isso possa fazer sentido no coração dessa pessoa, tá? Então, todas as profissões, né? Todas as profissões, elas são profissões que ganham dinheiro em cima de resolver problemas. Vocês já pararam para pensar nisso? Toda profissão. Qual que é o papel de qualquer profissão? O papel da profissão é resolver problemas das pessoas. Então, você tem um problema, você paga para alguma pessoa especialista em resolver o problema. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um problema, eu tenho minhas filhas e eu quero comprar um animalzinho para cuidar das minhas filhas. Eu quero comprar um cachorro para cuidar das minhas filhas. Então, eu quero comprar um cão de guarda para as minhas filhas. Então, eu tenho um problema, porque eu quero comprar um presente para elas, eu quero comprar um defensor para elas. Então, quem vai resolver aquele problema? O dono de um canil. Então, o cara tem um canil, ele cria os animais, eu vou lá e compro os animais dele, ou seja, eu pago para ele resolver o meu problema. Eu te dou um pouco de dinheiro e você me dá um animalzinho para me treinar, para proteger a minha família? Ele fala, sim, claro, e ele me dá um animal. Então ele resolveu o meu problema, ganhou dinheiro em cima de mim, que tinha um problema. Se, por exemplo, eu preciso declarar meu imposto de renda, chega lá, preciso declarar meu imposto de renda, eu tenho um problema, porque tem prazo, tem multa, eu preciso declarar meu imposto de renda, então eu preciso o quê? De um contador. Então eu preciso de alguém que resolva o meu problema. Quem vai me resolver o problema? O contador. Então o contador fala assim, olha, seguinte, você quer que eu declare? Eu declaro seu imposto de renda para você. Você quer? Só que custa X. Então ele ganha dinheiro para resolver o meu problema. O meu problema é declarar um imposto de renda e ele ganha dinheiro com o conhecimento que ele tem. Ele me vende os serviços dele e resolve o meu problema. Se eu preciso colocar uma porta na minha casa, o cara que vende porta, ele é o que resolve o meu problema. Entendeu? Então todas as profissões funcionam assim. Só que quando a gente fala de problemas de saúde ou problemas de vidas, as pessoas não entendem dessa forma. Você tem um problema com seu animalzinho. Seu animalzinho está tossindo, vomitando com diarreia. Você não sabe o que fazer, você não sabe qual remédio dar ou qual dose dar. O que você faz? Você paga para um especialista que conhece sobre isso, vender o conhecimento dele para avaliar o seu animal e prescrever o remédio. E aí as pessoas acham ruim, acham que isso é errado, acham que isso não é ético, né? Só que se eu tiver a minha filha e a minha filha estiver vomitando com febre, com diarreia, e eu vou levar ela no médico, o que o médico vai fazer? Paga uma consulta para que eu venda o meu conhecimento para ele. Ou seja, o médico cobra para me avaliar. Se eu quiser fazer uma limpeza dos meus dentes, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar para um especialista avaliar e fazer essa limpeza. Entendeu? Se eu não estou enxergando bem, eu vou fazer o quê? Vou pagar para um oftalmologista analisar e me prescrever óculos e me passar um remédio.
Então, o trabalho dele, o conhecimento dele é ajudar pessoas que têm problemas com o conhecimento dele. Então, o cara que não tem conhecimento, o cara que precisa da avaliação de um especialista, paga para o outro. Assim que ele ganha dinheiro. E por que com o veterinário é diferente? Por que eu não posso cobrar pelos meus serviços? Tá? E aí, vou explicar agora por que do que eu dei essa iniciativa para vocês, essa introdução, para falar sobre as vacinas. Porque as vacinas, a gente tem um conceito geral de que as vacinas que funcionam são as vacinas importadas, são as vacinas vendidas pelo veterinário. As vacinas importadas são vacinas mais padronizadas, elas têm um padrão de qualidade superior e por isso os laboratórios dessas vacinas importadas, eles credenciam as empresas que podem vendê-las. E um dos critérios para a venda das vacinas importadas é que a pessoa precisa ter um registro CRMV, ou seja, um registro de veterinário. A pessoa, para vender a vacina importada, precisa ser veterinário. E eles pedem, inclusive, que a pessoa que aplica a vacina seja um veterinário e ateste a aplicação dessa vacina. Por quê? Porque as vacinas importadas, claro que a indústria, os laboratórios, eles encontraram uma maneira de ganhar dinheiro em cima disso, tá? Então, a vacina importada e a vacina nacional, teoricamente, na teoria, são as mesmas vacinas. As duas são iguais, as duas são idênticas, tá? Só que uma delas, ele criou um padrão de controle onde ele falou, ó, o seguinte, eu vou cobrar essa aqui mais caro, tá? Eu vou cobrar mais caro para que essa vacina tenha mais padrão de qualidade. Então, eu vou obrigar que as pessoas, para aplicarem essa vacina mais cara, elas precisem ser médicos veterinários que atestem pela segurança dessa vacina para que possa ser vendida, para que possa ser aplicada no animal. Dessa forma, eu tenho a certeza de que o meu produto vai ser aplicado da forma correta para as pessoas corretas, mas ela vai custar mais caro. Tá? Esse foi o padrão. As vacinas são iguais, teoricamente, só que as importadas criaram um conceito de padrão de qualidade, onde eles obrigam os veterinários a aplicarem essa vacina. Por quê? Porque quando você tem um comércio, né? Eu sei que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais sonega impostos do mundo, né? A gente tem um negócio informal muito grande, né? O que é um negócio informal? Eu expliquei até na live de ontem para vocês, né? Se eu quiser pegar uma caneca dessa, eu mandar fazer 10 canecas, e eu não necessariamente eu preciso pedir a nota fiscal dessa caneca. O correto seria, mas para quem está começando, quer começar a ganhar dinheiro rápido, a pessoa não vai pedir nota fiscal dessa caneca. Então a pessoa vai lá, compra 50 canecas dessa, ele faz uma estampa bonitinha e ele vai vender essa caneca para outras pessoas. Quando você compra um amendoim na rua, uma camiseta no camelô, um cabinho de celular no camelô, você não pede a nota fiscal para ele. Por que você não pede? Porque não é seu costume, né? Ou seja, você está sendo conivente com a sonegação de impostos. E segundo, porque o cara não tem a nota fiscal, né? Ele já compra as mercadorias sem nota fiscal e por isso as mercadorias sem notas fiscais elas custam mais barato, porque ela não tem uma fiscalização sobre elas, né? Por isso você não pode cobrar garantia, né, de algumas coisas porque não tem um padrão de qualidade, não tem nota fiscal, né? Então, se o produto vem sem nota fiscal, quer dizer que a empresa que produziu o produto não emitiu nota fiscal, ou seja, ele só produziu o produto e não pagou imposto sobre aquilo, ou seja, o governo não ganhou sobre aquilo. A pessoa que comprou aquele produto para revender, comprou aquele produto sem pagar impostos, né? Porque não comprou com nota fiscal, também não declarou que ele comprou e vai vender sem nota fiscal, ou seja, também não vai declarar que ele vendeu. Ou seja, são uma cascata de 2 ou 3 mãos comercializando um produto, ganhando dinheiro em cima de um produto sem pagar impostos, tá? É isso que o governo tenta combater, porque o governo vive de imposto, tá? O governo vive para ganhar imposto. Então, ou seja, se ninguém pagar imposto de renda, se ninguém emitir nota fiscal, se ninguém pagar os impostos sobre produto, impostos sobre os serviços, os impostos sobre produto industrializado, se ninguém pagar esses impostos, o governo fica sem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O governo vive de impostos.
Então, quando você pega um produto sem nota fiscal, você revende esse produto sem nota fiscal, a pessoa compra sem nota fiscal, é uma cascata de venda de produtos onde os consumidores e vendedores se beneficiam pelo custo baixo do produto. Então, você paga barato no produto, porém não tem nota fiscal, não contribuiu com o crescimento do país e, segundo, você não tem direitos à garantia. Não tem como você exigir garantia do cara que não te deu nota fiscal, certo? Se você não tem nota fiscal, como é que você vai processar o cara? Como é que você vai lá brigar? Até existe meios, né? Mas é um pouco mais burocrático. Quando você entra na justiça, entra no Procon, por exemplo, a primeira coisa que eles pedem para você, no direito do consumidor, é a sua nota fiscal. Por que eu estou falando isso, pessoal? Parece até um tema chato, tá? Até me digam aqui. Quem tá gostando da live, tem que te edita aí, 3, corações, foguinho, joinha, tá bom? Mas eu quero dar esse embasamento para vocês entenderem aonde a gente vai chegar com relação às vacinas. Os laboratórios das vacinas importadas, eles perceberam que para eles cobrarem que a vacina tenha um padrão de qualidade maior, ele precisa vender para pessoas que sejam especialistas, pessoas que sejam mais especializadas naquilo, tá? Então, quando o cara se torna médico veterinário, ele é veterinário, ele tem um órgão que é o teto dele, que é o CRMV. O CRMV padroniza tudo que o veterinário pode fazer, então o veterinário está abaixo do CRMV, porque o direito de prestar serviços como veterinário está sendo regido pelo CRMV. O CRMV, ele é regido pelo governo. Então o governo chega lá no CRMV, e aí, como é que tá os veterinários? Ah, tá bem, então paga o imposto aqui. Então ele paga um imposto, o CRMV paga o imposto pro governo, e o veterinário paga o imposto pro CRMV, entendeu? Então é uma cascata de manter o veterinário doutrinado abaixo do governo para que não saia, não fuja da regra. Quando o cara é veterinário e ele é um profissional que ganha dinheiro para salvar vidas, para aplicar a medicina nos animais. Então ele tem que seguir algumas regras do CRMV. E aí, então, uma das regras que ele tem que seguir são as regras da vigilância sanitária, outro órgão do governo para fiscalizar o médico veterinário. E uma das coisas que ele vai fiscalizar é a geladeira. O médico veterinário, quando ele é médico veterinário, ele tem a sua pessoa física e ele tem a sua pessoa jurídica, que é a empresa, que é a clínica. A clínica responde como um CRMV e a pessoa, o médico veterinário, responde como pessoa física. A empresa, ela precisa ter uma geladeira para armazenar vacinas, exclusiva para vacinas. Toda clínica veterinária que presta serviços veterinários, todo veterinário que presta serviços veterinários, que comercializa a vacina, ele precisa ter uma geladeira para a vacina. Obrigatoriamente. Ele precisa ter. Só para vacina. Não pode ter margarina, não pode guardar alimento, não pode guardar remédio, não pode guardar nada. É somente vacinas dentro dessa geladeira. Vocês sabiam disso? Digita 4 aí. Quem sabia? 4. Ó. Então, só aí você já tem uma ideia que quanto custa um frigobarzinho, uma geladeirinha, quanto custa uma geladeirinha, né, para armazenar vacinas, né, e quanto consome de energia uma geladeira dessa, para ficar funcionando infinitamente. Então, se o veterinário quiser armazenar medicamentos, alguns medicamentos precisam ser armazenados em geladeira, ele precisa ter mais uma geladeira, então ele precisa ter 2 geladeiras funcionando, tá? Porque uma para guardar remédios e uma para guardar apenas vacinas. Então aqui já são 2 custos mais o custo de energia de 2 geladeiras. Aí você tem, se você tem clínica veterinária, se você tem funcionários, você é obrigado a ter uma cozinha, você é obrigado a ter um refeitório para que os funcionários possam se alimentar. É outra regra da CLT que rege os trabalhadores. Mais um órgão de fiscalização do nosso governo, padroniza as regras de ética, né, profissional. Então o que acontece? Se você tem um refeitório, as pessoas vão lá, trabalham, se alimentam, você tem que ter mais uma geladeira para essas pessoas armazenarem a sua marmitinha, os seus alimentos, suas coisas lá. Então, ou seja, qualquer clínica veterinária, mais ou menos, qualquer clínica veterinária, você precisa ter 3 geladeiras funcionando. Uma para comida, uma para medicamento e uma para vacina.
certo? Obrigatoriamente, você é obrigado a isso. Então, só aqui são 3 geladeiras, custo de 3 equipamentos, mais 3 consumo de energia elétrica de todas elas, tá? De todas elas. Então, olha só aqui já são, vocês já estão entendendo aonde vai parar isso aqui, tá? Quando você tem a geladeira de vacinas, você é obrigado a ter um termômetro lá dentro. Dentro da geladeira de vacinas, você precisa ter um termômetro que marca a temperatura máxima e mínima. Então, é mais um custo, um termômetro que fique marcando máxima e mínima. E você tem que ter um relatório que você marca 3 vezes por dia a temperatura dessa vacina. Qual é a temperatura mínima dessa vacina? Qual a temperatura máxima dessa vacina? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia você tem que mensurar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A temperatura dessa vacina, dessa geladeira de vacinas, ela tem que estar entre 2 e 8 graus. De 2 a 8 graus. Essa é a temperatura. Se a geladeira ficar mais do que... Não tem uma regra de horas, mas em média aí 2 ou 3 horas fora dessa temperatura, abaixo de 2 graus ou acima de 8 graus, ou abaixo de 2 graus, se a geladeira tiver mais do que 2 ou 3 horas acima ou abaixo dessa temperatura, os produtos dessa geladeira devem ser descartados, porque essa vacina perdeu os padrões de qualidade, ou seja, essa vacina não funciona mais, ou teoricamente não funciona, porque não existem testes que eles fazem com cada vacina para ver se ela está durando ou não está durando. Teoricamente deveria ser feito, né? Tipo validade em média de 1 ano, o Wagner, cada vacina. Quando você compra a vacina do fabricante, a vacina saiu do fabricante, ela dura 1 ano. Ela tem 1 ano de prazo de validade sendo conservada na temperatura correta, tá? Se você for no posto de gasolina, dentro dos postos de gasolina, você vê que você tem o direito, como consumidor, você tem o direito de pedir para o cara fazer o teste de pureza da gasolina. Sabia disso ou não? Você pode chegar lá e você fala assim, você pode fazer o teste dessa gasolina para mim? O cara vai pegar os equipamentos e fazer o teste na sua frente para mostrar quanto de álcool tem, para mostrar quanto de gasolina tem ali, para mostrar para você os índices daquela gasolina. Ele vai te fazer o teste. Você tem o direito de pedir isso. Para você ter certeza que a gasolina que você comprou não é adulterado, que o combustível que você está comprando no posto de gasolina não é adulterado. Eles são obrigados, tá, a fazer esse teste para você. Ninguém faz. Né? Você tem o direito, mas você não faz, né? Ninguém pede esse teste no posto de gasolina, mas você poderia, tá? Porque a gasolina é um produto fácil de você medir. São alguns testes com alguns componentes químicos, alguns equipamentos, você vai lá, mediu e você consegue ver quanto de pureza tem ou não tem naquele combustível. Já a vacina não é assim. A vacina depende de uma série de outras análises, laboratórios mais complexos. Tem que pegar aquela vacina, acondicionar no lugar, mandar para o laboratório, ele vai vir, vai medir, vai testar, para dizer que aquela vacina funciona ou que aquela vacina não funciona. Ali é que mora o porém. Quando você compra uma vacina, essa vacina feita pelo laboratório, seja nacional ou seja importado, ela é a mesma vacina. As duas vacinas funcionam. Porém, ela, para funcionar corretamente, ela precisa ser acondicionada de 2 a 8 graus. Desde a fábrica, desde o laboratório que fabricou, até a aplicação no animal, de 2 a 8 graus. Ela não pode variar muito tempo para cima nem para baixo dessa temperatura. 2 a 8 graus. Então imagina, ela sai da fábrica do laboratório, ela vai entrar numa caixa de isopor com o gelo, ela vai ser transportada em um carro, um caminhão, esse caminhão vai passar, vai entregar essas vacinas nas clínicas veterinárias, nos hospitais que vão consumir aquela vacina. Aí essa empresa, então olha só, ela tem o transporte da fábrica para a distribuidora. A distribuidora vai vender para a clínica. A clínica tem que acondicionar essa vacina até você aplicar, até o veterinário aplicar no seu animal. Então, são 4 processos. Nesses 4 processos de transporte e armazenamento, que demora de um tempo a outro, nesses 4 processos,
a vacina tem que estar acondicionada de 2 a 8 graus. Se em algum destes processos ela sofreu uma alteração, faltou gelo na caixa de isopor, o carro, o caminhão ficou preso no congestionamento, no trânsito e não tinha condicionamento correto de temperatura. Faltou energia na clínica veterinária, a clínica veterinária ficou um dia, ficou algumas horas sem energia. Entendeu? Então o que acontece? Você tem várias possibilidades de ter faltado a temperatura correta nessa vacina e a vacina ficar fora da temperatura correta e essa vacina ter perdido a função. Entendeu? E você não sabe. Então, às vezes a vacina importada não funciona, não porque a vacina não funciona, mas é porque foi um lote que ficou sem energia, que ficou sem gelo, que ficou fora da temperatura correta. E por isso, essa vacina perdeu a função. Então, você aplica a vacina e ela não funciona. Entendeu? Essa é a questão, né? A gente não tem a garantia de saber, de testar essa vacina antes de aplicar. Vamos testar para ver se a vacina está funcionando ou não? Não tem essa possibilidade de a gente fazer um teste antes de mandar lá pro laboratório. Por exemplo, eu estava vendo, tem um amigo meu que trabalha na Polícia Federal e ele falou que eles têm um reagente químico que testa a cocaína. Então eles pegam, quando eles apreendem droga, né? Não sei o que, pegaram o cara traficante. Eles pegam aqueles negócios para eles saber se é a pasta base, se é pasta não sei o que da cocaína, coisa assim. Ele pinga um reagente e ele fica rosa. Ou azul, alguma coisa assim, azul ou rosa. Ele pinga e se ficar rosa, se ficar azul, quer dizer que é pura, quer dizer que não é, quer dizer que tem cocaína ou não tem, alguma coisa assim. Mas é simples o teste. Então ele pegou o cara, tem um papelote não sei o que. Pinga gotinha, é cocaína, vai preso. Não é cocaína, libera. Simples. Só que na vacina não é assim, né? Pegou a vacina, vamos lá, pinga gotinha. Não, tá bom ou não tá bom? Não é assim, não é algo simples. Então você aplica a vacina sem saber se a vacina está funcionando ou não está funcionando. Você não sabe se a clínica ficou sem energia, se o carro ficou no congestionamento, se faltou tal ou não. Só que aí começa a diferença. A vacina importada, ela tem o carro, ele tem um alarme de temperatura, que ele mede a temperatura média do veículo, né, do condicionamento lá, porque também tem que estar em 2 a 8. Eles têm um sistema de monitoramento, é tipo um satélite, tipo um sistema de monitoramento que eles têm desse carro, dessas caixas de isopor, para que ela mantenha sempre em 2 a 8. Se a vacina saiu da temperatura, ele começa a disparar uma mensagem para o cara que é responsável pela carga, para avisar para ele, a temperatura está acima, temperatura está acima, temperatura está acima. O cara tem que parar, colocar gelo, ou acondicionar melhor a geladeira e seguir viagem. Entendeu? Existem algumas clínicas veterinárias que também tem na geladeira dela, existe esse sistema, um sistema de monitoração de temperatura, que ele faz a mensuração da temperatura automaticamente e ele mantém sempre a temperatura, a geladeira na temperatura certa. Se ele vê que a temperatura está muito tempo acima, muito tempo abaixo, ele já manda a mensagem pro dono da clínica avisando, tá acima, tá abaixo, e o cara tem que tomar providência, entendeu? Para não perder a vacina. Então, as vacinas importadas, elas custam mais caro, não só porque tem que pagar imposto, porque tem que pagar para o CRMV, porque tem que pagar para o veterinário, tem que pagar para a distribuidora, tem que pagar o transporte. Mas elas também custam mais caro porque ela tem esse sistema de monitoração de temperatura, a fiscalização dentro da geladeira específica para vacinas que acontece na clínica veterinária. O veterinário é responsável por aquilo, ele é obrigado a manter aquilo, tem um rigor, um fiscal a mais para monitorar esse veterinário, tá? Então, não é que não dê erro, dá erro também, tá? Tanto a vacina do veterinário, a vacina importada, ela tem mais chance de dar certo do que a vacina nacional, por estes quesitos. Mas não quer dizer que ela é a suprassumo imbatível e infalível, até porque não existe nenhuma vacina infalível. Mesmo a vacina acondicionada 100%, tudo corretinho, se você aplicar essa vacina, a vacina importada, ela tem 98% de eficácia. 98%. Existem 2% de chance de dar errado. Entendeu? 2% de chance de poder dar errado. Mesmo a vacina sendo boa, de qualidade, o animal às vezes não absorver. Então,
quando a vacina nacional, ela não tem tantos padrões de qualidade. Ela fabrica pelo laboratório, ela já vai para a distribuidora já manda para as agropecuárias, para os pet shops e tal. E eles não obrigam que seja um veterinário para aplicar. Cara, comprou a vacina, pode aplicar e tá bom. Qualquer um que souber aplicar a vacina, aplica e tá tudo certo. Não tem obrigação. Então, por isso ele custa mais barato, porque o dono da agropecuária não precisa manter um veterinário ali parado para aplicar, entendeu? Claro que é um custo. O cara se formou, o cara fez faculdade, o cara estudou para aquilo, para ficar aplicando vacina em cachorro, entendeu? Que teoricamente é o procedimento mais simples da medicina veterinária, é esse, aplicar uma injeção. Teoricamente é isso, é o ponto mais simples. Mas, se o cara fala, pô, vou pagar um veterinário para ficar aplicando uma vacina, teoricamente, para ele não compensa ele repassar esse custo para o consumidor. Por isso, qualquer pessoa costuma aplicar a vacina, ele compra a vacina e aplica, entendeu? E por isso que a vacina importada ela não é vendida para pessoas que não são médicos veterinários. O laboratório obriga que quem aplique a vacina importada seja um veterinário, tá? Senão, eles não dão a garantia, tá? Lembra aquela questão da nota fiscal? Você comprou um produto sem nota fiscal, você não tem garantia, você não tem como, sei lá, cobrar do cara, mas eu comprei e quebrou. Igual tem empresas aí que fabricam equipamento e falam assim, 3 anos de garantia, 5 anos de garantia. Né? Pega uma geladeira, por exemplo, se eu não me engano tem 3 anos, 5 anos de garantia, alguma coisa assim. Só que passou 2 anos, você perdeu a nota fiscal, acabou, velho, não tem. Você vai brigar com o que de garantia se você não tem nota fiscal? Se você comprou a geladeira usada de fulano de não sei quem, não tem mais garantia. Mesmo que esteja dentro do prazo dos 3 anos, se você não tem nota fiscal, desculpa, meu amigo, tchau, você não tem garantia. Entendeu? Então, assim a vacina importada faz. Pô, você fez a vacina? Fiz. Cadê a nota fiscal? Nota fiscal da vacina. Quem tem? Quem aqui tem a nota fiscal? Poucas pessoas têm. Segundo, cadê o carimbo, a carteirinha com o carimbo do CRMV? Quem foi o médico veterinário que aplicou essa vacina? Se você tem pelo menos a carteirinha de vacinação com o carimbo do veterinário, este veterinário é obrigado a atestar que ele fez e que ele comercializou essa vacina com você. Então, o laboratório, ele abona, ele nem cobra nota fiscal. Ele já pede direto, vai só no veterinário. Entendeu? Porque se der errado, o laboratório ressarce. Você sabia disso? Que se o seu animal fez todo o protocolo de vacinação correto pelo que o laboratório exige, se o seu cachorro fez todo o processo de vacinação com a vacina correta, feita por um veterinário carimbado, e mesmo assim o seu animal pegou a parvovirose, sinomose e coronavirose, você sabia que o laboratório ele paga para você? Ele paga o seu tratamento? Se não 100%, pelo menos parcialmente ele paga o tratamento do seu cachorro com doença viral. Você sabia disso, não? Eu já tive, na clínica veterinária, na minha clínica veterinária, eu já tive vários casos de animais vacinados por mim com a vacina importada e o animal desenvolveu a doença viral. Montamos o protocolo, mandamos o dossiê com os exames, com os atestados, atestando que o animal estava doente, que ele fez as vacinas, mandamos para o laboratório, pagou o tratamento do cachorro. Eu tive vários casos. Vários não, né? Mas uns 3. 3 casos, pelo menos, eu me lembro com clareza. Pelo menos 3 casos de animais doentes, né? Então, pensar em 10 anos atendendo em clínica veterinária, 10 anos atendendo, eu tive em torno de 3 casos de animais vacinados, né? Vacinados com a vacina importada, de boa qualidade, padrão de temperatura ok, mas esses animais não desenvolveram proteção para a doença e pegaram a doença, mesmo com o protocolo de vacinação. Pois é, pessoal, a live já está muito longa, eu tinha mais assunto para mim falar para vocês, mas eu vou ter que falar outra hora, em outro período, tá bom? Por isso, a escolha de vocês, tá? Vacina nacional, vacina importada, tanto faz, as duas funcionam, desde que tenham sido condicionadas na temperatura correta. Aí, como diz a historinha, né? A escolha está em suas mãos. Quem lembra da Semana do Cão Saudável, contei a historinha do sábio e o menino do passarinho, vai lembrar. Beleza, pessoal? Para mim não me alongar mais,
Não tenho clínica, Lani, não tenho mais clínica, tá bom? Já fazem 5 anos que eu não tenho clínica mais, tá bom? Agora, atendimento exclusivamente online, trabalho educacional, para ensinar coisas que eu não consegui ensinar na clínica. Porque se eu falar isso aqui na clínica veterinária, o cara fala, ah, é suspeito. É claro, se eu estou vendendo a vacina, como é que eu vou falar mal da vacina que eu vendo? Agora eu não vendo mais vacina. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então você faz a vacina com quem você quiser. Quer fazer na agropecuária? Pode fazer na agropecuária. Quer fazer no pet shop? Faz no pet shop. Eu estou explicando para você a diferença entre um e outro. Por isso, se você tem um profissional de saúde, confie no seu profissional. Confie no lugar onde você faz. Ó, você não tem condição de fazer um teste da vacina do seu cachorro. Você não tem condição de fazer o teste da vacina. Olha lá, vê se não tem a prancheta de anotação aonde ele colocou lá as temperaturas da vacina. Se não tem isso, você já desconfia que talvez mesmo sendo importada, né? Porque tem muito animal que a vacina não funciona, mas como o animal tem um sistema imunológico bom, ele não fica doente. Não quer dizer que a vacina funcionou. Não, às vezes não, às vezes a vacina não funcionou, mas o animal tem imunidade boa, não ficou doente. Beleza? Eu me inscrevi no curso. Como faço para entrar no grupo de vocês? Amigos, quem tem dúvida agora, pessoal, quem tiver dúvidas pode mandar aqui as dúvidas, tá? Amigo Patinhas, não temos grupo. O grupo, a gente só tem grupo para os cursos premium. Para quem está no programa Cão Saudável ou quem faz assinatura do nosso grupo VIP, tá? Os cursos básicos não existem grupos. Tá bom? O grupo de Tira Dúvidas é apenas para quem está no programa Cão Saudável ou no nosso grupo VIP. Tá bom? Os dois estão com as inscrições encerradas. Luciana. Obrigado, Luciana. Prazer. Tá bom? Tem alguém que tem dúvida? Não, não tem? Quero entrar no grupo. O grupo está com inscrições encerradas por enquanto. Logo, espero em breve a gente abrir inscrições para o grupo VIP, tá? Eu acho que ainda esse mês, não, mês que vem, setembro abriremos vagas para o nosso grupo VIP. Fiquem atentos, tá? Quem não está cadastrado no nosso site, se cadastre. Dicadoveterinária.com, tem um cadastro gratuito para você fazer. Coloque seu WhatsApp, seu e-mail, deixa cadastrado lá para você receber as novidades. Mês que vem a gente vai abrir as inscrições. Não, ano que vem é o programa Cão Saudável. Ano que vem abre o programa Cão Saudável que a gente lançou agora no começo de agosto. De 7 a 11 de agosto a gente abriu as inscrições para o programa Cão Saudável. Mês que vem, setembro, a gente abre as inscrições para o grupo VIP, tá? É um outro produto que a gente tem. Beleza, pessoal? Gratidão, obrigado pela presença de todos. Ótimo sábado, me alonguei demais nessa live, mas espero que tenha valido a pena para vocês, tá bom? Grande abraço.